Mas vamos apresentar a nossa convidada, né, Câmara? Bom dia, então, bom dia. Minha querida Inês com a gente hoje, Inês Maranhão, é isso? Não sou mais Maranhão há mais de 20 anos. Que o pessoal tá mandando um abraço aqui pra Inês Maranhão, mas a gente sabe, não é? Estamos aqui com a nossa querida Inês, nossa convidada, assistente social, e que também tá concorrendo, hoje tá disputando, né, a vaga para a presidência do Conselho Regional do Serviço Social. E a gente desde já torce muito para que seja vencedora, né? Deus abençoe, vai dar certo. Obrigada. É uma pessoa que é do Poder Judiciário, né? Então, para nós, já seria excelente ter alguém do Poder Judiciário lá no comando do Conselho Regional de Serviço Social. O pessoal aqui no chat já está dizendo, eu voto na Chapa 1. Tá na cabeça da Chapa 1. E é isso, minha querida Orquídea. Bom dia, bom dia. Fiquem à vontade. Eu vou dar só bom dia, né, para o nosso público, né? Chamar as colegas assistentes sociais, psicólogas, para estar prestigiando esse evento. Inês, uma vez Maranhão, sempre Maranhão, né? A gente acaba atrelando o nome à pessoa, né? E aí a Inês é uma referência dentro do serviço social do judiciário, né? Eu estou há 23 anos no judiciário e quando eu cheguei a Inês já estava, né? Graças a Deus que para mim foi mais fácil, né? Porque ela acabou, como o Campanha bem disse, né? Acabou colocando ali toda uma trajetória, né? Todo um conhecimento. Então, para nós que viemos depois, foi bem mais fácil. E essa turma que está chegando agora, mais fácil ainda, né? Lutou muito pela inclusão dos psicólogos dentro do judiciário. Ela, Eliette Cabral, a nossa querida... Beatriz, saudosa, Helenita, Maria Beatriz, Eugenie. Eugenie, isso, né? Maria Eugenie. Eugenie então, assim, é a mãe do Tiago? Isso, faleceu. Mas é a esposa do Maurício. Maurílio. Sim, a mãe do Tiago e do Rodrigo. Sim. Eu chamo ela de tia. Eu sei que ela faleceu. É muito amiga da minha mãe. Na verdade, as amigas da minha mãe são todas assistentes sociais. Eu tô no meio do serviço social há 45 anos, né? A minha mãe é assistente social e eu lembro ali quando eu tinha uns 8, 10 anos, tinha um programa do governo federal aqui de distribuição de leite. E eu já ia pequeno, ia com a minha mãe. Eu tô tentando lembrar de onde era, mas era do governo federal, não lembro o nome da instituição, né? LBA. Essa mesmo, LBA. Isso mesmo, LBA. E eu ia com a minha mãe fazer essa distribuição de leite e tudo. E enfim, todas as tias que eu falo hoje são assistentes sociais, né? Inclusive, algumas já faleceram e tudo. Eu sou o Tiago, o Rodrigo, que são filhos da tia Eugenie. Sim. São meus amigos até hoje, né? O Tiago foi servidor, o Tiago, colega nosso, hoje está advogando, e o Rodrigo está na ANAC. O Rodrigo é o mais velho. E o tio Maurílio era mecânico, não é isso? Uma pessoa maravilhosa. Sim, eu lembro isso aí. Mas é isso, pessoal. Então é isso, Inês dispensa apresentações, né? Quem conhece Inês já vem muito antes, né? Do que nós, então assim, Inês tem um potencial imenso, né? Apesar de estar aposentada, mas ainda é uma referência, né? Sim. Todo mundo, quando tem alguma dúvida, corre lá com a Inês. Eu mesmo já me recorri a ela, né? Então, assim, Inês é uma referência para a categoria. Muito e sempre obrigada. vai ser. A Aline mandou um abraço. Não, o pessoal está interagindo aqui, ó. Tem colega nosso que está acompanhando lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ah, que ótimo. Aqui o pessoal já declarou apoio aqui, ó. Estamos todo mundo junto aqui com a Chapa 1, a Mônica, né? O Marcos já mandou um abraço. Marcos Busato. Manda um abraço aí pra tia Inês. Olha aí, o pessoal vai interagindo aqui com a gente. Pessoal, lembrando também, essa live é a primeira que a gente está fazendo esse ano. A gente está tendo abrindo aqui as portas do nosso sindicato, aqui da nossa live, do Sinju, porque não só a gente quer conhecer também um pouco da importância da atividade da assistência social, mas a Inês também é candidata aqui no Conselho Regional, né? Ela está disputando a eleição e a gente quer trazer os nossos servidores, dar esse espaço. Nós recentemente tivemos uma eleição, que eu acredito que a senhora deve ter acompanhado,
que foi a Uniserv, né? Para a escolha dos representantes políticos. Então, assim, cada vez mais a gente precisa buscar o nosso espaço, que eu acho que é isso que você está fazendo, né? Apesar de estar aposentada, mas continuar trabalhando, né? Mas a gente vai conversar isso aí ao longo da nossa live aqui. Tá que a gente eu vou pedir, inclusive, para você falar um pouquinho de como é que é esse trabalho de assistência social, como é que começou aqui no Estado, o que você acompanhou e, principalmente, essa inserção desse serviço social dentro do Poder Judiciário. Certo. Então, Bom dia a todos e a todas. É com imensa satisfação que estou aqui. Eu estou aposentada do Poder Judiciário, mas hoje eu sou autônoma. Atuo assim continuo atuando com muito amor e continuo estudando sempre, porque nós precisamos estar sempre atualizadas à frente. É uma das características dos assistentes sociais que marcam, né, por onde passam. Essa busca constante do conhecimento e do aperfeiçoamento, não só que não pode se dar só o profissional sem o aperfeiçoamento humano. E, assim, só retificando um pouco, ou esclarecendo um pouco o que eles falaram, eu participei, sim, de um processo e uma longa caminhada no Poder Judiciário. Saí de lá muito feliz pela trajetória que foi feita, mas não fui sozinha, né? Nós tivemos Denise Campos, que já faleceu. Até citar nome é difícil, né? Porque são muitos profissionais que lutaram para que o serviço social hoje, dentro do Judiciário de Rondônia, seja um diferencial do serviço social, do serviço técnico dentro do Judiciário, dessa ação multiprofissional na área fim do Judiciário no Brasil. Tá? Eu sempre falo, há um tempo atrás até estava falando com alguns juízes e desembargadores, se o tribunal ainda não explora positivamente, não destaca ainda o tanto que esse tribunal se diferencia ao oferecer à população esse trabalho interdisciplinar, diferenciado em todas as comarcas do Estado, né? E é muito interessante. Inês, deixa eu, para matar minha curiosidade, talvez seja de muitos colegas, me fala um pouquinho como foi teu início dentro do Poder Judiciário, que ano que você entrou, quanto tempo você trabalhou até aposentar no Poder Judiciário. Fala um pouquinho, porque às vezes os colegas não têm a dimensão do que era o Poder Judiciário, principalmente quem entrou mais recente, porque, por exemplo, eu posso falar que eu já entrei na janela. Exatamente. Exatamente, porque eu cheguei, já fui lotado direto no edifício sede. Então já era um prédio pomposo. Foi para Casa Grande. Casa Grande, isso é uma Conta como é que foi a entrada, que ano foi, porque aquele início. O marco regulatório. Na verdade, o serviço social no Judiciário começou antes de mim. Ele começou no Judiciário de uma forma geral. Era uma servidora federal, que foi a primeira assistente social do Estado, a Lindalva Valério Versosa da Silva. Ela servia a Justiça Federal como assistente social no fórum. Tá viva ela? Tá viva. Vamos fazer uma entrevista com ela. Ela foi a primeira assistente social do Estado, foi a primeira secretária. Sabe por quê? Desculpa interromper, mas tem um quadro lá no Tribunal de Justiça que fala das primeiras mulheres de cada... Não sei se a senhora viu, lá no quinto andar. Minha irmã tá lá. Então eu vou... É interessante a gente, né? Sim. E aí, depois, quando o Tribunal de Justiça foi instalado, a primeira assistente social é a Eliette, né? Elisete, aliás. Elisete. E quando eu entrei no tribunal, início de 83, já tinha 4 assistentes sociais. A senhora entrou em 83? Eu entrei início de 83. O André estava nascendo. O André estava nascendo, olha aí, presidente. Bem na época do meu filho também. 83, olha aí. Exatamente. E aí nós entramos no fórum, né, para trabalhar ainda numa legislação anterior, né, sob o Código de Menores, a Constituição anterior,
E na realidade, era para trabalhar como na área da infância, né, e juventude, que era a vara de famílias, órfãos e sucessões, e assuntos conexos, né? Que era o falecido desembargador Lorival, que era o juiz de lá. E quem era o presidente do tribunal? Fuad. Ah, tá. E como é que era a estrutura nessa época, quando você entrou? Condições de trabalho, existia? Olha, não tinha. Inclusive, assim, eu lembro muito bem, nós tínhamos 2 mesas para 5 profissionais. Um armário que a Lindalva tinha pego no depósito estadual. O armário ele era todo furadinho, a gente não sabia se era de bala ou do que era. Um armário de aço todo furado. E nós tínhamos... Exatamente. Nós tínhamos 5 cadeiras. Então, quando alguém atendia, os profissionais tinham que sair da sala, né? E havia uma resistência grande, tanto da parte dos advogados, de uma forma geral, né? Era uma legislação que, por exemplo, o juiz não precisava fundamentar a sentença, né? Na área da infanto-juvenil. Então, não tinha nada regulamentado. E o desembargador Fuad, ele tinha o sonho de estruturar essa área da infância e da juventude. Por isso que ele contratou assistentes sociais, né? Que historicamente são os profissionais precursores, alheios à profissão do direito. Historicamente no Brasil, é o assistente social que formou essa ideia, né, esse trabalho, né, multiprofissional na área fim, porque era o único profissional que não fazia parte do direito especificamente, né, da formação de direito. E o desembargador Fuad, o sonho dele era estruturar isso, fazer um juizado de menores na época. E ele começou a contratar os assistentes sociais. Então, uma situação bem complicada, quando eu entrei, né? assim, não sabiam para que nós servíamos. Eu lembro que quando eu me apresentei ao desembargador Lorival, ele falou assim para mim... Dona Inês, eu não preciso de mais assistente social. A senhora vai ficar ou no cartório, e naquele tempo tinha PABX, tinha telefone, ou atendendo o telefone, ou digitando. Não preciso de mais assistentes sociais. Não sei por que estão contratando. Eu não sabia nem o que fazia. E eu falei para ele, bom, eu não sou datilógrafa, que era a máquina, né? Eu não sei datilografar. Mentira, eu fui secretária há muitos anos. E não é essa a minha função, então se o senhor vê que eu não tenho função, me devolva ao tribunal. E aí a gente conversa lá, vamos ver se não tem finalidade, não trabalharei, né? Aqui, né? E tal. Aí ele falou, não, então vai lá para a sala. Né? Então, a conquista de passarem processos para o assistente social foi um processo. O que nós fizemos? Nós começamos a usar estratégia. E é importante a gente frisar a união e a vontade destes profissionais de fazerem uma prestação jurisdicional humanizada. Nós tínhamos um mesmo discurso. A Beatriz, que hoje está no serviço médico, entrou junto comigo um mês antes do que eu. E nós tínhamos, então... assim, ideais muito consolidados, né? E nós passamos a estudar. E aí, uma das estratégias, já que não vinha muitos em termos de processos e tal, nós abrimos lá no fórum, nós fomos na recepção e dissemos, quando alguém chegar ao fórum perguntando sobre família, direito da criança, porque naquela época muitas famílias queriam entregar as crianças para o juiz. Sim. Era muito comum nas famílias dizer, olha, se tu não me obedecer, eu vou com o juiz entregar, porque era uma cultura que se desenvolveu com o antigo Código de Menores, que Melo Matos
colocou, Eu mesmo fui ameaçada implantou, né? Olha que coisa boa. Conta essa ameaça aí que a gente gosta de ouvir essa história boa. Não, mas é porque eu era muito danada. Vou te entregar pro juiz. Era comportada demais, Era muito né? Então, assim, comportada. chegava sim, porque quando Melo Matos, né, que foi o primeiro juiz de menores do Brasil e da América Latina, ele implantou a vara de menores e ele foi o autor do primeiro Código de Menores. A ideia era que realmente assim e nasceu a FEBEM, né, na época e tal, que nem era o SAM, era realmente um juizado executivo. Ele mantinha no Rio de Janeiro os abrigos, né? E a ideia a política daquela época era a criança pobre, principalmente a criança pobre, a criança desassistida, que o juiz considerasse que os pais não tinham condições, iriam para uma instituição e ficariam lá até os 18 anos recebendo estudo, recebendo toda a assistência e depois voltaria para ajudar os pais. Essa era a ideia, né? Essa era a ideia, Tá. né? Então, cresceu com uma ideia assistencial, né? Essa área da infância. Não era uma área de fundamentação jurídica sólida, Sim. né? Sim. Então, isso se difundiu, que o juiz era aquele que cuidava Sim. dessa parte assistencial. Então, por isso que nas famílias se falava isso. Tu não obedece, vou te entregar lá para o juiz com 18 anos. Quase, Tudo hein, bem. Orquídea? Quase que a Orquídea foi. Olha. Caiu na mão do juiz, E né? aí nós em parceria, porque nós sempre trabalhamos em parceria com os outros servidores, que são fundamentais, né? E aí nós dizemos, todo o pessoal que chegar pedindo informação aqui, nessas áreas, vocês encaminhem que a gente orienta, que a gente vai encaminhar, que a gente atende. E aí Entendi. começaram a surgir as demandas. E Inês, em 83, só é curiosidade mesmo, já tinha psicólogo ou veio depois? Como é que foi? Não, a inserção do psicólogo na justiça, na área fim, ela se deu muito depois. Entendi. Tanto que hoje, se você for ver, nós somos o único tribunal de justiça que tem na área fim. Eu acho que dentro do tribunal, eu acho que são 4 ou 5 assistentes sociais a mais do que psicólogo. Mas é o único tribunal de justiça do Brasil que tem o mesmo número de assistentes sociais na área fim e o mesmo número dos assistentes sociais. Isso foi uma proposta nossa para um trabalho diferenciado e havia uma resistência muito grande à figura do psicólogo. Eu lembro que tinha juízes que a gente conversava, eles falavam assim, assistente social é administrador da vida alheia. E o psicólogo, erroneamente, porque são profissionais, né? Mas ele falava assim, é administrador da vida alheia. E psicólogo são pessoas cheias de problema que fizeram psicologia para resolver seus problemas. E nós não queremos. Então, assim, mas não é isso. Como foi... e a contribuição desses profissionais é imensurável também, né? Então, tem alguns detalhes da Justiça de Rondônia que não são divulgados, que não são trabalhados, que a diferencia de todas as justiças do Brasil. E que a proposta é que se tenha cada vez mais um trabalho mais multidisciplinar, Sim. um trabalho mais humanizado. E por quê? Se nós trabalhamos bem dentro das varas, esses problemas não retornarão com outras demandas ou demandas mais graves. O que nós temos que ver é que quem trabalha na área fim, dependendo das suas ações, serem bem fundamentadas, bem conduzidas, orientadas, tá? Está salvando vidas, tá? Seja na área da infância,
na violência doméstica. A gente não consegue nem imaginar hoje um judiciário sem esses profissionais. É impossível. É impossível. Não tem nem como. Então, né? assim, os psicólogos vieram bem depois, foi uma luta. A primeira psicóloga é a Edenir, que ela insistiu muito para entrar, e nós lutamos muito também, uma pessoa muito querida. E, na época, ela conseguiu entrar, mas aí não aceitaram ela em Porto Velho. Ela foi para Ji-Paraná. E ela foi a precursora do serviço multiprofissional no interior. Em Ji-Paraná. Em Ji-Paraná. E ela... Então, pelo que a senhora está falando, vocês trabalharam, os assistentes sociais trabalharam para que tivesse essa abertura, né, do judiciário para a inclusão também dos psicólogos. Trabalhamos muito. Para esse trabalho multidisciplinar. Muito. Então, hoje, assim, praticamente todas as comarcas são estruturadas. Pelo menos um psicólogo e um assistente social tem em cada comarca, né? Sim. O pensamento foi... Hoje... Tem locais que não tem os dois por falta de realmente de disponibilidade ou de gestão, não sei. E comparando com outras unidades da federação, como é que é a realidade? Porque, assim, a gente vê aqui o estado de Rondônia como uma referência, né? Vê ali o núcleo psicossocial das comarcas trabalhando ali de uma forma bem azeitada, prestando bom serviço para a sociedade. E nos demais estados, como é que funciona? Eles têm essa mesma estrutura? Eu vou te dar... Não tem. Tem estados que ainda têm, vamos supor, 20 assistentes sociais, tá? A maioria não tem psicólogo em todas as questões, e eles atendem as comarcas. Não são lotados na comarca, então viajam esporadicamente. Né? O Amazonas foi assim muito tempo, Pará... Então, assim, a maioria das comarcas não tem esses profissionais. E eu vou te dar um exemplo bem claro. Quando o serviço social aqui foi estruturado, não só o serviço social, a área da infância, com base no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Eu tirei umas férias, nós não tínhamos fax, nós não tínhamos telefone, nós não tínhamos... não tinha nem mesa, né? Não tinha. Nossas mesas, sabe como era? Quando começaram a comprar, né, móveis e tal, a gente ia... Tá chegando material. A gente ia para a recepção e ficava na mesa. Até descer, ajudava a carregar para a nossa sala. É diferente, meu presidente, no meio hoje. do caminho ia para outro lugar. Tinha pessoal que passava o cafezinho, limpava também. Todo mundo botava a mão na massa, né? Limpava a sala ou não nessa época? Não tinha. Porque eu trabalhei no MP, a realidade da capital era muito diferente do interior. Uhum. Por exemplo, aqui na capital tinha toda uma estrutura, tinha a senhora que era responsável por fazer o café, tinha equipe de limpeza, pessoal que fazia jardinagem. Agora chegava no interior, era 2, 3 colegas só lá na sede do MP, na comarca. Aí o pessoal fazia tudo lá, era multifuncional. Sim. Atendia o público, era oficial de diligência, fazia diligência quando não tinha, ia outro servidor. E André, nós tínhamos a ideia seguinte: ninguém tem a obrigação de conhecer a nossa função melhor do que nós. Então, nós temos que mostrar a que viemos. Nós poderíamos ter ficado lá na salinha tomando café, não ter feito nada. E nós fomos abrindo. E o Ministério Público, na época, a doutora Sheila, ele funcionava dentro do fórum ali criminal. Tudo era no fórum criminal. O MP funcionava lá dentro, né? Lá dentro. Antes de 88, o Ministério Público era um órgão pequenininho, né? A parte operacional, né? Era tudo junto. Então, a gente se trabalhava muito com o Ministério Público. Nós tínhamos abertura com o Ministério Público. Eles tinham dúvida, eles chamavam, a gente discutia. Não tinha hora para trabalhar. E a gente foi mostrando ao que viemos, né? E, graças a Deus... encontramos muitas parcerias, né, nessa época, através de realmente mostrar para que esse profissional está aí. Né? Então, quando nós estruturamos, como eu estava falando, o serviço social, nós éramos proativas. Muito antes, nas primeiras férias que eu tive, eu fui ao juizado de Porto Alegre conhecer a estrutura. Inclusive foi a Silvia Nambinger, que é uma
autoridade reconhecida mundialmente, inclusive, nessa área da infância. Ela me recebeu lá e ela me deu toda a estrutura. Na época, eles eram referência. O Rio Grande do Sul, na área jurisdicional, ela é uma referência, né? E só para você ter uma ideia, isso em 84, eles tinham um núcleo todo estruturado de serviço social já, na capital. Já lá no Rio Grande do Sul? Lá no Rio Grande do Sul. Nossa Senhora. Com 4 seções, com a diretoria e tal. Nós adaptamos para a realidade de Rondônia. E hoje, pelo último levantamento que eu fiz, foi o ano passado que eu dei uma palestra, né, em maio. Foi. Para vocês terem uma ideia, todo o judiciário do Rio Grande do Sul tem 70 assistentes sociais. E aqui em Rondônia? Nós temos 109, se eu não me engano. 109. Então, hoje, assim... E se você comparar a população do Rio Grande do Sul... Não, é incomparável. 14 milhões, eu acho, de habitantes. Aqui nós não chegamos a 2 milhões, né? Não. Isso dá para mensurar qual que é a trajetória do serviço social, depois associado à psicologia, no judiciário. Os trabalhos que nós desenvolvemos. E aqui o serviço social sempre teve uma outra característica, que depois alguns psicólogos sempre aderiram, que é este trabalho que não se limita ao âmbito limitado de dentro, de pegar o processo e trabalhar, despachar e ir embora. Nós fizemos as articulações também, nós começamos a visitar instituições, cadastrar instituições, inspecionar instituições de atendimento à criança, trabalhar no conselho. O judiciário, ele tem uma trajetória de participação dos assistentes sociais nos conselhos de direitos, em todos os movimentos, né? Nos conselhos de classe. O sindicato nosso hoje era uma associação. Se você for ver as atas lá, Sim. O nome dos assistentes sociais está lá, junto com o pessoal, instalando essa associação, participando dos movimentos e das lutas, e de profissionais muito idealistas. E Inês, deixa eu te perguntar. Hoje, assim, pelo que eu percebo e pelo trabalho do assistente social desde o que foi lá no início, me parece ser uma função que ainda tem um campo muito grande para crescer, eu digo assim, para ganhar funções dentro do Poder Judiciário, não é verdade? Sim, Me parece assim que ainda tem uma margem para crescer muito dentro do Poder Judiciário, né? Ter mais autonomia, ter mais... O que me parece, né? Uhum. Olha, Rafael, eu acho que um profissional bem posicionado, um profissional que tenha a responsabilidade de estar sempre estudando, porque se nós pegarmos da década de 80 para hoje, cada vez mais acelerado, e vocês são da área, vocês sabem, todos os dias há uma novidade para você estar estudando. Eu estudo todos os dias, tá? E uma das características do assistente social é ele ser proativo. Eu não estou falando só do judiciário. É eles trazer propostas. Eu lembro que quando o desembargador Fuad, porque era assim, era na hora. Quando o desembargador Fuad, o desembargador César pediu, por exemplo, liga lá para os assistentes sociais e manda eles mandarem alguma coisa escrita aí para a estruturação do juizado da infância. Nós já estávamos com o projeto inteiro pronto e entregávamos. Foi instalado com as nossas sugestões exatamente na estrutura proposta. Tá? Então, assim, nós sempre fomos proativos, né? Uma das características do assistente social é essa articulação, né, com a sociedade, essa defesa de direitos humanos,
porque nós exercemos uma profissão fundamental dentro do judiciário, que talvez em muitos lugares não se tenha noção. Sim. A visita domiciliar e a visita institucional que nós implantamos no judiciário é um dos pilares, a visita domiciliar, do serviço social, um dos instrumentais básicos. E hoje, o profissional que entra na casa das pessoas, os oficiais, hoje o elo do judiciário com a população direto são os oficiais de justiça, os assistentes sociais e os psicólogos. Sim. Tá? Sim. Todos os outros estão aquartelados, vamos dizer assim. Né? Então, é o cartão de visita também do judiciário. Exatamente. Tá? E é o que olha a realidade e traz para o judiciário para trazer as transformações. Sim. Só que a diferença do assistente social, por exemplo, do oficial de justiça, o oficial de justiça chega lá, conversa, conheço assistentes, oficiais de justiça que são de uma humanidade, de uma interação, de um respeito que eu me emociono de falar. Mas você não entra na casa da pessoa, não senta na sala, não vai no quarto, não vai no banheiro. Aquela convivência ali, né? O assistente social, por ser um dos instrumentais básicos da profissão, ele entra, ele não é um é engraçado, né? Aí vocês foram lá ver a casa? Não. Nós fomos lá ver as condições dessa família, as dinâmicas familiares, porque nós trabalhamos, tanto o psicólogo quanto o assistente social, com a subjetividade dos conflitos. Isso. Então, nós entramos, nós não invadimos a casa. O bom profissional, a pessoa que está na casa, ela não se sente invadida, inspecionada, com aquele olhar de, eu vou entrar aqui e vou direto no quarto das crianças ver como é que é o quarto. O que tem aqui nesse quarto? Não, não é isso. É uma estrutura, é estruturada essa visita no sentido de entrar, de acolher aquela família, de tratar bem, de sentar na sala, de ver a dinâmica, de conversar com essa criança, de conversar com o casal, de observar coisas. Tem toda uma técnica envolvida. Tem toda uma técnica. Não bem é complexa, qualquer pessoa, porque senão a pessoa se sente invadida, ela se fecha, ela não vai relaxar, ela não vai mostrar a realidade. E nós olhamos coisas pela disposição de um móvel, um bom assistente social. Ele pode olhar e perceber como é que é a dinâmica daquela família. Eu vou contar esse olhar aí. Um evento. E a minha mãe olha tem aí, isso. ó, por isso que a Orquídea tem todo aquele dom lá que o campanha observa. Minha mãe tem isso de fábrica. Ela entra numa casa, ela já consegue ler um monte de coisa que ninguém lê. Ela já lê só de olhar a casa. Mas, Inês, antes de você colocar a questão desse exemplo prático, eu vou pedir para segurar só um pouquinho para anunciar aqui para os nossos colegas que hoje vai ter sorteio de brinde, tá, pessoal? Não constou lá no banner não, mas aquele nosso tradicional sorteio na live do Sinju vai rolar daqui a pouquinho. A gente já está aqui com a Stephanie aqui, nossa colaboradora. A gente recebeu aqui de brinde lá uma cortesia da nossa parceira Unimed. 5 kits, né? Contém agenda, caneta, agendazinha. Essa menor aqui é o quê? Essa aqui é o quê, o campeão? O nome disso aqui? Esqueci, me ajuda aí, campeão. Tá perguntando pra pessoa errada, mas é o bloco de anotação. Obrigado, Kid. Então, assim, tá vindo um kit aqui com 5 agendas. Já a gente vai fazer o primeiro sorteio. Só que aí, para você participar do sorteio, chega lá no nosso link, se inscreve lá, coloca o seu nome lá e o setor, o contato, que daqui a pouquinho já está disponível no link, né? Ó, o Carlinhos já avisou aqui. O link está no chat do YouTube. É só entrar no chat aí do YouTube, tá lá, você chega e preenche lá que você vai participar. Detalhe, só vai ganhar quem é filiado ao Sinju, viu, gente? Então, quem não é filiado ainda, corre e filia que dá tempo. Deixa eu só repassar aqui algumas mensagens já chegando para Inês. Vamos lá, Dandara, tem meu apoio. Tem meu apoio. Obrigada. Gigante na atuação do Judiciário Rondoniense. Obrigada. Eliette, minha referência profissional. Eliette Cabral. Top. Ou Eliette do interior. Eliette Cabral ou é a Eliette Ferreira? Lima. Eliette Lima. É a Ferreira. Não,
Eliette Não Cabral é de Lima. Ah, tá. É porque agora... A Eliette é um referencial Helenita. do Serviço Social do Estado. Helenita manda um abraço para as Beijo. duas, para Orquídea e para Inês. A Helenita entrou, acho que em 87. Beijo pra Helenita, pra faz Eliette. parte de toda essa luta. Helena, minha irmã é muito inteligente. Essa não vale. Kátia. É a Helena Carvajal? Mandar um abraço aí pra dona Helena. Ô, dona Helena, satisfação aí. Obrigado por estar prestigiando, assistindo a nossa live aí. Kátia, Inês é uma profissional muito inteligente, admiro muito, Kátia. A Kátia também tá com a chapa 1. Todo mundo tá com a chapa 1, campanha, você já viu? Tá vendo aí, ó, meu presidente? Todo mundo. Essa é pro presidente. Qual que é a O tua Robson. chapa? Chapa 1. E a tua, Orquídea? Chapa 1. Com certeza. Chapa 1. Não, e eu consigo uns votinhos. Que as tia é tudo assistente social, né? É o Robson que é A presidente Médici? galera O Robson do Núcleo não vai pergunta. decepcionar. Bom dia, o Robson. Os aprovados em serviço social do atual concurso aguardam ansiosos as contratações. Olha aí, Nós ó. também que estamos dentro. Olha aí, eu já vou mandar aqui a mensagem aqui para a administração aí do TJ aí, ó. O Robson está aguardando a nomeação dele. O Robson é colega nosso lá de Presidente Médici, está aprovado no concurso, está só na expectativa Olha de que ser bacana. nomeado. Mensagem da dona Helena. O que a Inês espelha, a Inês espelha muito bem nosso início. Eu era diretora-geral e limpei muito as salas onde funcionava o TJ. Eu fazia cafezinho e atendia os telefonemas. A dona Helena foi a primeira servidora Dona do Inês. TJ. A Helena. Helena Carvajal. Foi a primeira servidora do TJ. E o parabéns. O Max manda parabéns. É a primeira servidora, né? Primeira servidora primeira nossa, servidora. registrada, dona Helena. Mãe da Roberta, um abraço pra Roberta. Esposa do Felipe e a Roberta, gente boníssimas. É que eu conheço a mais nova, a Roberta. Tem as mais velhas Eu também. conheço a Vânia. A Vânia trabalhava lá no cartório lá, mãe das gêmeas, né? Lindas crianças dela. Um abraço aí pra dona Helena, pra família. Ângela, orgulho de tê-la como referência profissional. Olha, muito obrigada. O Max manda um abraço pra nós dois. Tá? Valeu, Max. Um abração pra você também, irmão. Estamos esperando uma visita sua, tomar um cafezinho lá no Sinju, viu? Olha que legal. Helenita, Inês, lembro que fomos nós que quebramos a questão de usar calça comprida, que não era permitido. Ó, história verdade. interessante. Olha Como é aí. que é essa história? Como é que foi essa história? Saia e vestido. Na época... Não podia usar calça? Não, o judiciário não podia. Olha Todo o só. judiciário do Brasil. Olha só. Era saia, né? A maioria usava sapato de salto, meia, maquiagem e tal. Só que a nossa realidade de trabalho, o diferencial era estranho, né? Porque assim, a gente andava em jipe, a gente andava... tinha que subir morro, descer morro. Imagina de saia, né? Naquela época, tu imagina como sim, era. sim, né? sim. Naquela época não tinha BID, não? Com ar-condicionado para a assistente social trabalhar? fazer visita? Não tinha nada. Era diferente. Então, assim, Eita, era muito tempo diferente, difícil, né? Às vezes o carro ficava num local, a gente tinha que andar 2 quilômetros para chegar na casa, com valetas e morros e mato e tal. As pessoas não sabem disso, tá vendo? Exatamente. Então, até hoje tem alguns lugares, principalmente as colegas do interior, os colegas do interior, eles passam muita dificuldade, né? Porque vão para a zona rural para fazer uma visita, por isso assim que depois me fale da computação da produtividade de um assistente social e de um psicólogo. Tem pessoas que andam quilômetros e quilômetros para chegar no distrito, então, né? é uma realidade diferente, né? Então, assim, nós... Mini saia naquela época. Mini saia. Ninguém entrava no judiciário, nem a população, se fosse de calça comprida, nenhuma mulher. Ah, não, nem a população. Nem a população. Eu não sabia, Não entrava. Mulher de calça, não. Não. Sim. Mulher de calça, não. E aí, o que acontecia? De vez em quando a gente ia, e quando o presidente visitava os ambientes de trabalho, periodicamente ele ia, né? Isso no Mato Grosso também, que eu trabalhei no Judiciário do Mato Grosso, né? Só que, assim, a gente tinha que ficar em pé quando o presidente chegava, né? Assim, como saudação e tal. Sinal de respeito, né? E às vezes a gente estava de calça comprida, escondido. Não podia ficar em pé. E aí nós fizemos para o desembargador César, que era o presidente, um expediente explicando a nossa situação.
Inclusive falamos, que a gente mostrava os fundos quando subia no morro. Sim. E o motorista ficava lá embaixo, e a gente tinha que estar cuidando, né, da roupa e tal, e explicamos a peculiaridade da nossa profissão. Sim. E aí ele autorizou que as assistentes sociais usassem calça comprida. Que bacana. As assistentes sociais, elas são percursoras dentro de muita mudança dentro do Poder Judiciário, né? E aí a questão nós política... começamos a usar calça comprida, daqui a pouco começaram as outras servidoras a usar. E aí... E questionava quando... Não, mas as colegas estão usando, o que que tem e tal. Não no sentido... Porque os outros servidores, sempre a gente foi muito parceiro. Sempre respeitaram, né? Então, o nosso trabalho... Nós temos a Eliene, que foi a primeira comissária de menores. Nós temos, assim, gratidão por todos os colegas que passaram por nós, né? Conosco, que estiveram nessa luta. Então... nós começamos a utilizar. E, a partir daí, começou, então, a expandir. Aí foi para o tribunal ao longo do tempo e tal, né? E tinha também a ideia do assistente social. Nossa, coitado desses profissionais, né? Eles trabalham diferente, porque era tudo na estica, né? Uhum. E a gente tinha que usar calça comprida, tinha que usar um tênis, tinha que usar uma bota, tinha que usar uma camiseta. Que coisa. Aí elas devem ganhar pouco, né? Porque elas não Coitada, vêm, né? Não tem uma... né? Mas era obra, né? Já pensou? Ei, campanha, hoje um oficial de justiça aí andando de saia para cumprir diligência no orgulho do Madeira. De salto alto, hein? Então nós fomos precursoras disso. E tem algumas colegas ainda que andam assim, mas elas separam as diligências de órgão público num dia, aí se veste melhor e vai. Mas as peculiaridades do... A gente sabe se portar em todos os lugares. Mas no dia a dia não tem como você estar de salto alto, meia fina. Sim. Fazer visita em presídio. Hoje é Fazer mais visita fácil, em né, Inês? presídio. Porque hoje a gente agenda as visitas domiciliares, institucionais, então dá para fazer que nem as Sim. oficiais de justiça. Quando a gente vai para o atendimento, a gente vai melhorado, mas quando a gente vai para campo, tem que ir... É faca na caveira, cara pintada, E é interessante que o coturno na geladeira, né? Por exemplo, foi uma luta para a questão do ponto. Eu lembro que era a gestão do desembargador Gabriel, e aí nós tínhamos que, não era só de assinar, nós tínhamos que bater o ponto, né? E foi uma reivindicação também dos assistentes sociais na época, nós não tínhamos condições de assinar o ponto. Agora, veja bem, a nossa responsabilidade, porque nós não assinávamos o ponto. Por quê? Porque, às vezes, eu saía, uma diligência, ou ia para um hospital ver um bebê que ia ser tal, e era fora, e a gente não conseguia voltar a tempo, tá? E a nossa responsabilidade, a gente tinha uma consciência de responsabilidade, porque a gente cumpria o horário, trabalhava além do horário, por ideal, né? E a gente sabia o que aquilo representava para todas as colegas e todos os colegas. Então, a gente honrava aquilo que a gente falava, né? Então, era muito interessante, assim. Então, isso aí foi tudo conquistado, né? Com muito respeito, com muita responsabilidade, mostrando né? o serviço, Isso. né? Eu lembro que o desembargador Eurico era diretor do fórum à época. E aí a gente ia pedir carro, né? Doutor, apareceu um caso, a gente precisa de um carro. Disponibiliza o carro, só tinha um carro no fórum, né? Que tempo diferente, né? Aí ele dizia assim, meu Deus do céu, eu já vim para esse tribunal para me livrar de assistente social lá em Brasília, não sei aonde. E agora, ele falava carinhosamente, né? E agora... Todo dia tem um assistente social pedindo alguma coisa. E foi um dos magistrados que eu tenho mais gratidão. Eu nunca falei isso para ele, pessoalmente. Mas ele foi uma das pessoas fundamentais em alguns momentos críticos que a infância passou no Judiciário de Rondônia. Desembargador Eurico. Desembargador Eurico. Ele foi junto com ele, né, eu atuei também na comissão
de adoção internacional, né? Nós instalamos e tal. E ele foi de ele é silencioso, né? Mas ele foi de um apoio, uma humanidade, uma ética, um compromisso com o bem-estar, com a proteção dos mais vulneráveis. Eu tenho uma gratidão imensa por este homem, sabe? É uma coisa assim que realmente ele foi fundamental, sabe? Para que o Judiciário de Rondônia, que bacana, na área fim, estivesse como está. Um abraço aí para o desembargador Eurico. Já vamos registrar aqui, meu presidente. Tem oportunidade ainda, né? A senhora ainda tem a oportunidade de falar isso pessoalmente, né? E a senhora falou uma palavra que ela é muito importante, a gratidão. Sim. Hoje às vezes, a gente vê muitos colegas, às vezes não conseguem, sabe, exercer, se expressar, né? Exercer a gratidão pelo que tem, pelo que é, por onde trabalha, pelo alimento que tem à mesa. E assim eu vejo com uma certa tristeza, porque eu consigo ver, às vezes, quem está do lado, às vezes passando uma situação dificultosa, servidores públicos também, outras carreiras. A gente reuniu com todos os sindicatos do Estado e a presidente de um determinado sindicato fazendo uma reivindicação assim que eu achei até absurda, né, para um deputado. O deputado intervém pelo nosso auxílio transporte. Mas o que é o auxílio transporte de vocês? Está pendente de parecer, lá a PGE tem 2 anos. Lá a gente recebe R$240 de auxílio transporte, só que é descontado 6% do base, desconta 180. A gente ganha 240, aí tem que repassar 180. Então, no final das contas, sobra R$60. Então, assim, às vezes a gente não consegue olhar o colega do lado, que está numa situação, às vezes, mais dificultosa, passando, às vezes, uma dificuldade muito maior que a nossa, e exercer gratidão pelo que tem. Às vezes, você vê, né? É tudo que eu tenho, que eu sonho, eu já tenho, já conquistei. Não. Mas o exercer a gratidão, ele é muito importante, até para a gente mesmo, para a nossa saúde mental, para a gente se sentir bem consigo mesmo, né? Sabe, André, eu acho assim, e sempre é isso que eu acredito, a tua insatisfação com a tua situação funcional, com algo que não é concedido. Eu tenho questões que eu estou há mais de 20 anos lutando por um direito que já foi concedido a um monte de gente e só um grupo de servidores que não teve esse direito estando nas mesmas condições, está lá nas instâncias superiores. Mas a minha luta por reconhecimento, por benefícios, e nós sempre é uma categoria que sempre lutou, que não se omitiu, que não calou, tá? Eu estou para lançar um livro e eu tenho documentos mostrando isso, tá? Nunca se calou, nunca se sujeitou, sempre se colocou tecnicamente, mostrava através do trabalho. A minha luta pelos benefícios que eu tenho direito, ela não pode comprometer o meu desempenho profissional. Sim, verdade. Às vezes acontece, eu tenho que ter um foco. O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha função? O que pode acarretar a ação que eu tenho hoje, que eu faço hoje? Um parecer que eu dou. Eu tenho que ter esta consciência, e se eu não tiver uma área árida de se trabalhar, se eu não tiver apoio dentro da equipe, e se eu não tiver um objetivo profissional que vai muito além das questões salariais e que vai paralelo à busca dos seus direitos, porque se nós não buscamos os nossos direitos, se nós não exigimos respeito, se nós não exigimos consideração, se nós não participamos, não participamos realmente, se nós nos calamos ante a injustiça, como é que nós vamos orientar aquela pessoa que teve a violação de direitos e que está ali na nossa frente? Como é que nós vamos orientar uma mulher que é vítima de violência a se posicionar, a procurar recursos para sair da situação em que ela se encontra? Que é uma situação difícil, né? Como é que nós vamos ter fundamento pessoal, tá?
para realmente estar prestando um serviço de qualidade. Não existe o desenvolvimento profissional satisfatório se eu não me desenvolver continuamente como ser humano. Se eu não estiver inserida e olhando para mim, para as minhas deficiências que todos nós temos. Isso é uma luta constante. E é uma atividade tanto do assistente social, do psicólogo, do oficial de justiça, se eu não vislumbrar, André, um ideal, um propósito que ultrapassa o ganhar e receber, eu adoeço, eu prejudico pessoas, tá? Eu realmente me torno um profissional. Eu lembrei de uma história. Só mais um. Eu posso entrar no judiciário, sentar na minha cadeira, fazer meus laudinhos lá e tal, meia boca, entregar nos prazos. Que somos muito cobrados hoje. Briga muito, tá? Números, meta, né? E eu lembrei. E o número para o assistente social e para o psicólogo, qual é o número? É difícil, né? Você mensurar um trabalho que é complexo, né? Não é difícil, é muito fácil. Só que ele, como ele é o assistente social e o psicólogo, eles exercem profissões peculiares, com peculiaridades que não são iguais a de um cartorário, a de um assessor jurídico, a de um oficial de justiça. São métricas diferentes, né? São métricas diferentes. Eu falo que a complicação é no sentido de trazer essa mensuração, né? Trazer esses parâmetros. Então, Ou fazer comparação com outros cargos, né? Que não tem a mesma particularidade. A produtividade pelo número de processos, eu nunca vou mostrar a imensidão de serviços relevantes que o judiciário presta. Para o assistente social e para o psicólogo, não. Nessa área. E é esse diferencial que faz a justiça ser diferente e atender às necessidades da população. Quando eu boto número, vamos supor, eu vou pegar vamos pegar um processo de vitimização sexual de crianças. Porque assim também tem que entender que cada problema tem suas peculiaridades. Sim. Nem todo mundo está preparado para trabalhar com isso. Porque é uma das áreas que eu acho assim, mais difíceis. É complicado. Tá? É complicado. O doutor Álvaro, que é outro maravilhoso, que é uma pessoa assim, que eu trabalhei 15 anos, foi o juiz que eu mais trabalhei. E que aprendi muito com ele. E sou muito grata também. Nós viajamos muito, fomos a ministérios, fomos a tudo que é lugar no Brasil, falar do trabalho diferenciado que a gente fazia em Rondônia, junto com o Celso, né? Celso Cornélio Pereira. O Celso estava na minha avaliação de estágio probatório. O Celso, a gente desenvolveu um trabalho muito bonito nessa área. Nós que implantamos e difundimos essa ideia no judiciário do atendimento humanizado a crianças vítimas, né? Nós fizemos um crime projeto sexual. de crime sexual, nós fizemos o projeto Ciranda, que foi um projeto que ultrapassou os limites de Rondônia, né? Então, assim, se nós não entendermos a diferença, se o judiciário limitar a produtividade de um assistente social pelo número de processos, ele não está mostrando o serviço que a justiça presta à população. Sim. Com certeza. Esse Porque é o controle. eu posso pegar um processo que tenha 6 pessoas que eu tenho que... Sim. Eu vou avaliar quem eu vou ter que avaliar. Eu não posso contar um processo e aí, assim, as pessoas têm... A criança, ela precisa ser preparada para vir ao judiciário. Ela tem que conhecer o judiciário. Eu vou ter que atender num caso de abuso. Muitas vezes, a demanda emocional daquela mãe que foi abusada lá atrás e que está impedida hoje de proteger esse filho porque ela não foi acolhida.
Um ciclo, então, né, que acaba se repetindo, né, às vezes no seio familiar. Exatamente, e que ela às vezes não contou para ninguém, mas quando ela vê o filho dela ser Sim, bem atendido, sim. o Celso tem uma história assim bem bacana que a gente atendia, e a gente começou a ver que muitas mães seguravam, negavam a dor do filho, tá? Então, por isso que é a subjetividade, né? É aquele Não olhar protegiam. além. E aí nós começamos a observar, porque é um fator transgeracional, né? A violência doméstica ela é transgeracional, como muitos outros eventos. E aí a gente via que, enquanto nós não atendêssemos aquela mãe, ela não conseguiria proteger aquela criança. Muitas diziam assim, você deu caneta colorida, papel, e a minha? Tá vendo? E a minha? Você quer? Eu quero. Aí o Celso, a gente combinou a dinâmica, o Celso levava a criança para lá e eu ficava com ela. E ela escrevendo e tal, e de repente ela contava. Aí contava o que aconteceu. Eu lembrei de uma história, Inês, de uma diligência minha, ainda quando eu estava na atividade fim. Uma senhora sofreu violência doméstica do marido, separou, aí ela casou, sofreu violência doméstica do segundo marido, aí separou. E ela casou pela terceira vez e estava sofrendo violência doméstica do terceiro marido. Foi aí que eu fui intimá-la da medida protetiva. Sim. E esse terceiro... companheiros, na verdade. E esse terceiro estava ameaçando ela de morte. Ou seja, 3. Terceiro. Olha a vida que essa senhora teve. Ela trocou o marido. Esse aqui não, trocou. Mas os 3 agrediam violentamente ela. Violentamente. E o terceiro, ela estava sob ameaça de morte. Eu achei a situação tão diferente do normal. Me deu uma preocupação tão grande que, além de fazer a intimação da protetiva, eu relatei isso para o juiz. Essa diferenciação era o terceiro. Aí o juiz determinou que fosse feito um estudo das assistentes sociais com essa senhora para ver o que estava acontecendo, porque não é normal. Eu não sei ali se o perfil, aquela questão do perfil, mas porque não é comum, né? O terceiro era uma coisa assim... falar que é o dedo podre, né? Como se, né? Alguma coisa, ou o meio que ela vive, enfim, não sei, né? Mas é uma coisa assim que... O Adalberto Barreto, que é um psiquiatra do Nordeste, maravilhoso, né? Que nós todos temos de terapia comunitária, uma referência mundial, ele fala, eu só reconheço aquilo que eu conheço. Sim. Então, eu tenho um padrão. E aí é muito comum. Você põe assim, 5 homens ou 5 mulheres totalmente vestidas iguais. Para você escolher um. Você vai escolher aquele que tu tem referencial. É exatamente isso. Pela tua educação, exatamente pelo modelo de isso. família, pelo modelo societário que você viveu. Então, assim, por isso, Rafael, que a gente não pode trabalhar com... são profissionais, psicólogos e assistentes sociais que não podem trabalhar baseado em senso comum. É ciência, é ciência, estudo. E é um estudo cotidiano, porque nós podemos comprometer a vida de pessoas. Sim. E aí, falando do estatístico, eu jamais aceitaria fazer nós já começamos lá atrás, eu tenho modelo da infância e da juventude, como é que nós fazíamos o estatístico. Quantas visitas, quantas entrevistas, quantos visita institucional foi necessário, tá? Porque eu não consigo, por mais competente que eu seja, em determinados casos, em 1 hora de atendimento com uma mãe, separado da criança, tá? Com uma visita domiciliar de 10 minutos, não dá. Eu não consigo fazer um laudo responsável. E essa senhora, ainda nessa diligência, eu vou até frisar que até nessa diligência, que foi uma intimação numa protetiva, nós conversamos por uns 40 minutos. Foi aí que ela foi me contar a história. E não pensem que era uma moça nova. Estou falando de uma senhora de mais de 50 anos. Sim. Mais de 50 anos. E aí, nessa conversa de 40 minutos que a gente teve, né? Eu falei assim, mas nesse caso, será que não seria melhor a senhora viver só?
eu digo assim, né? 3 companheiros, o terceiro... De novo, e eu tô falando de violências graves. Eu não tô falando de violência psicológica, não. Violência grave. Violência física. Violência física grave. Eu tô falando dos 3, na sequência. E ela falou, eu não consigo. Ela falou, eu não consigo viver só. É impressionante. E aí eu fico vendo aqui... Inês, nesse tempo todo... Por isso tem que entender o fenômeno. A gente, quando pensa em... E você falou de violência sexual contra criança, além de ser oficial de justiça, eu fui delegado de polícia numa cidade muito pobre em São Paulo, na capital, no final da capital, uma região muito pobre, E lá... estudando, tinha muita violência, enfim, contra o menor. E mesmo no curso de investigação da polícia, o que se tem hoje de científico? Toda vez que uma criança é agredida sexualmente, por protocolo de investigação internacional, a investigação se começa pelo que se é mais provável. E é sempre mais provável que seja alguém próximo da família. Sim. Então, a investigação começa sempre com alguém próximo da família. E nessa proximidade da família, a gente tem muita incidência, e eu falo pelo estatístico que eu vivi na polícia, do padrasto, tá? Então, e aí eu te pergunto na questão do assistente social e guarda-família, quando a gente tem questão de disputa de guarda, via de regra, na nossa sociedade, se mudou, me fale, porque eu não sei, mas via de regra, existe uma preferência para deixar com a mãe. Porém, quando a gente fala em violência sexual que tende a vir do padrasto só se tem sendo marido da mãe, né? E aí eu te pergunto, já ao longo dessa sua jornada grande, já teve casos de você detectar alguma coisa nesse sentido e falar, não, é melhor que a guarda fique com o pai? Nesses casos aí Porque é bem difícil acontecer isso, né? Guarda com o pai, não com a mãe. Mas já aconteceu? Não é tão difícil? Não, hoje não. Ah, tá. Mudou muito, né? Porque os direitos são iguais. E o que se deve considerar, na realidade, é o melhor interesse da criança. Criança, eu sempre coloco isso, criança é prioridade. Acima de todos os interesses dos adultos, é o melhor interesse da criança. E o pai... Nós temos uma história, né, sociocultural de ausência paterna. Sim. Né? Quando eu vejo meus filhos cuidando dos filhos deles, da forma como eles educam, cuidam, eu sinto muito orgulho. Mas não é a realidade. Eu não estou falando porque meus filhos são melhores do que ninguém, não. Eles passaram por isso e tem uma mãe chata às vezes, né? Então, assim, na realidade... assim, os laços, o que tá em jogo os laços afetivos, o cuidado, muitas vezes não está ligado à consanguinidade. Então, por exemplo, conheço vários padrastos que são pais socioafetivos e são melhores do que o pai. Presenças, melhores referências do que o pai, porque o pai se ausentou. Conheço madrastas também, assim. Sim. Tá? Conheço mães extremamente responsáveis, a grande maioria se coloca nessa obrigatoriedade, mas conheço os pais também. É um número menor pela nossa educação, pelos papéis que a sociedade atribui ainda ao homem e à mulher, por essa discriminação, essa desigualdade de gênero. Mas o pai... Tem pais que são muito bons. E a criança... Então, assim, existe o mito do amor materno. Tá? E a criança opina aí, Inês? Vocês levam em consideração o que a criança fala? Ou é mais outras questões? Não, leva. Leva em consideração se a criança tem condições de se... Mas aí o profissional tem que ter a expertise necessária para saber se aquilo é uma conversa compatível
com o desenvolvimento cognitivo dela, desenvolvimento intelectual, com o meio em que ela vive, se ela não está sendo pressionada. Então, por isso que eu te digo, Rafael, que jamais número de processos vai indicar a produtividade de um assistente Foi isso social. que eu pensei, realmente, não tem Jamais, e nós não devemos nos submeter a isso, tá? Jamais alguém vai ter que dizer que o meu desempenho profissional vai ser medido pelo número de relatórios que eu faço. Inês, e aí a gente corre o risco também desse profissional que está sendo pressionado por números, né? Deixar muita números coisa... que não retratam. Que não retratam a nossa realidade, né? Além do jurisdicionário perder, né? Porque a gente vai fazer um trabalho meia boca, porque a gente tem que dar conta de números, né? Aquele profissional também se sente pressionado em dar um retorno, porque se não der, a avaliação vai lá para baixo, vai ser estigmatizado tem de que preguiçoso, se esperar do médico. etc. O que se espera do médico? A cura. O tratamento, tal, tá? Não pode se esperar do médico um parecer jurídico, tá? Não pode se esperar do assistente social o número de relatórios. Sim. E o relatório é importante, tem que ter prazos, tem que ter a dilação de prazo, se for o caso, mas dentro desse... As pessoas têm que ter consciência que quando eu entrego um relatório e eu devolvo um processo, eu estou devolvendo inúmeras atividades que eu tive que fazer para chegar àquela conclusão. E não porque é um número, senão... é uma vida, né? É uma vida. E senão esses problemas vão bater lá, vão receber e vão retornar multiplicados ao judiciário. Vai criar outro problema social. Exatamente. Não é um número, não é um processo, é uma vida. E aí vem a questão da IA. Sim. Tá? Eu faço mentoria para profissionais de outros lugares também, e daqui de Rondônia. Esses dias eu peguei um relatório, a profissional estava com dificuldade e tal, de outro estado ela. Quando eu lia o relatório, não tinha nada a ver com o parecer dela. IA. Como é que uma IA, por mais que ela pode me ajudar em conceituações, referenciais bibliográficos e tal, mas ela não pode escrever por mim. E aquele subjetivismo porque de transformar senão, aquilo que viu... E lá na IA está escrito, as informações têm que ser checadas. Sim. Tem que ser vistas. É um desafio muito grande essa questão da IA. E, inclusive, aqui o nosso tribunal está trabalhando muito na implantação. A gente falou bastante aqui até agora, né, Inês, sobre a atuação, a importância da atuação, na verdade, dos assistentes sociais, a sua importância para a sociedade, o seu papel, a sua importância também dentro do Poder Judiciário. Agora a gente está... Acho que já está na hora da gente partir também para o lado ali da questão da representação política. E eu quero até fazer uma aspas aqui, Inês, porque assim, por todo o contexto aqui do nosso bate-papo inicial, a gente observa assim, que sempre houve uma postura assim, política de se posicionar, uma postura bem aguerrida, né, dos nossos colegas assistentes sociais, que ajudaram a construir toda a estrutura que a gente tem hoje no NUPS, a coordenadoria em geral. Sim. Então, buscaram ampliar, sabendo da importância também dos psicólogos, ampliar os horizontes. E não vamos esquecer dos pedagogos, né, Inês? Que hoje eu também... não cheguei a trabalhar com pedagogo. Hoje que também é uma realidade. Também, né? Então, assim, tudo isso aí a gente vê que é um movimento político. Mas isso aí estou falando dentro de um aspecto micro aqui do nosso estado de Rondônia, né? Então, hoje, pelo que a gente faz de comparação aqui, se hoje nós temos cento e quantos assistentes sociais? 109, eu acho. 109 assistentes sociais aqui no estado de Rondônia, que tem menos de 2 milhões de habitantes. Comparando o Rio Grande do Sul, que era referência, e eles têm quantos? 70. Com a população aí, eu acho que 14 milhões. Pois é, 7 vezes praticamente maior que a nossa, quase 8 vezes maior que a nossa. Então, hoje, talvez tenha se mudado essa referência, né? Por toda essa estrutura que a gente tenha. Como é que está a Rondônia dentro do cenário nacional, dentro desse serviço psicossocial? Claro que, assim, a gente não está aqui querendo usurpar
a questão da liderança, de quem é o coordenador, que não é esse o objetivo, mas dentro da sua visão, como assistente social, que ajudou a construir esse cenário que a gente tem hoje, essa estrutura. Como é que você enxerga a gente no cenário nacional hoje? Olha, eu vou te dizer até... Rondônia é uma referência hoje? É. Nacional? É. Ótimo. De muitos profissionais, pelo trabalho de muitos profissionais, de muitas equipes, que nós temos que ter atenção para utilizar isso para continuar crescendo, tá? Nós não podemos negar a expertise de alguns profissionais e valorizar. Eu espero realmente que o judiciário consiga perceber isso, né? E consiga dar esse respaldo aos profissionais no sentido de valorização, de realmente não ser um disseminador dentro de um núcleo, ou dentro, isso é inadmissível, né? De preconceitos, de discriminações, que cargos passam, que a gente mantenha essa coisa, cargos passam, as pessoas ficam, o trabalho fica, tá? E a instituição permanece. O que tu plantou, tu vai colher frutos positivos ou negativos futuramente. Semeadura é livre, né? A semeadura é livre, mas a colheita é certa, né? A colheita é certa. E que nós continuemos... O que eu falo para os colegas é, assistente social não é omisso diante e dentro do nosso código de ética e do nosso projeto ético-político profissional fala posicionamento firme contra todo arbítrio, autoritarismo, discriminações e violações de direitos. Nós somos uns defensores de direitos também. Então, assim, que nós continuemos com essa postura, com a união, trabalhando em parceria e respeitosamente com psicólogos que são profissionais, assim, que eu tive muita graça de trabalhar, né? A Ada Lúcia, a Mariângela, o Celso, né? Então, assim, vários profissionais, né? Nós temos vários profissionais de referência atuantes dentro do judiciário. Nós temos um caminho longo, uma missão longa, né? E que nós possamos explorar como tribunal, não em número de processos, mas em número de ações. Porque se pegar as ações desses 109 assistentes sociais e fizer um estatístico específico para aquilo, nós mereceremos um prêmio nacional. Usar isso para prêmios nacionais. Porque a produtividade que se fala não se limita a um processo. Se limita aos esforços que foram feitos para que este processo tivesse uma resolução satisfatória, protetiva para os mais vulneráveis, responsabilizadora, com justiça. Então, assim, não está sendo explorado isso ainda, né? Mas eu espero que um dia seja, tá? E que o meu respeito a todos os assistentes sociais, a todos os psicólogos. Muita gente atribui a mim uma grande responsabilidade por esse caminhar da justiça. Eu te digo, sozinha não existe. Nós éramos uma equipe que, independente de discordâncias pessoais, de conflitos pessoais, nós tínhamos um mesmo objetivo, um mesmo ideal profissional e o apoio. Orquídea hoje não está bem, chegou mal. Ela não pode, não deve atender uma situação conflituosa. Ela não deve atender uma criança que está vulnerabilizada, que está sofrida, porque o atendimento vai ser de péssima qualidade. Essa profissional lá precisa ser acolhida pelos colegas e essa criança precisa atender por um colega que esteja bom, que esteja bem naquele momento. Porque se eu me pego a processo, eu vou dizer, não, isso aí não é meu.
e esse trabalho não vai andar. E os profissionais irão adoecer, porque nós lidamos com dores profundas de outras pessoas, com conflitos. Se nós não estivermos bem respaldadas, tal, nós adoeceremos. Nós adoeceremos. E perde todo mundo, né? Eu fico vendo assim que o judiciário em si, ele trabalha nas dificuldades das relações humanas, em todos os aspectos, né? Então, quando as pessoas não conseguem resolver seus problemas, seja com o vizinho, seja problema familiar, com o seu credor, devedor, onde é que desemboca isso? No judiciário, No né? judiciário. Então, assim, vocês especialmente, né, quem é desse nicho, esse segmento psicossocial, trabalha assim em relações muito sensíveis, né, das dificuldades, dos conflitos humanos, e assim acaba absorvendo uma carga muito grande, né, de problemas, de conflitos. E aí eu pergunto, né, e quem que cuida dessas pessoas, desses profissionais que estão cuidando da sociedade? Nós temos que nos cuidar. Não, mas eu estou falando assim, quem hoje que cuida, né? Há um cuidado, há um trabalho de assistência, de Olha, acompanhamento desses profissionais. Eu vou te dizer, nesse Profissional sentido... específico, Não, mas eu vou te dizer, o judiciário ele investiu muito em capacitação. Foi uma luta também de toda a categoria, dos novos, dos antigos, para essa capacitação continuar. Então, assim, nós recebemos muitas formações, o tribunal está de parabéns nesse sentido, é resultado de lutas, mas o tribunal correspondeu. Então, nós temos profissionais extremamente capacitados, tá? E por isso que ele consegue fazer um bom trabalho. Agora, o profissional, ele tem que se cuidar. Isso é responsabilidade dele, tá? A instituição, ela tem que oferecer as condições para que eu trabalhe dignamente e tal. Mas as minhas questões pessoais, eu tenho que encontrar este amparo. Não estou bem hoje, eu não posso atender. Eu não trabalho, por exemplo, não podemos botar no mesmo saco. Trabalhar, por exemplo, com violência doméstica sexual contra crianças, não é todo profissional que vai conseguir trabalhar, tá? Trabalhar com violência doméstica contra a mulher, se esse profissional estiver sofrendo isso dentro de casa, ele não deve atender esse tipo de caso. Então, nós temos que ter essa sensibilidade para não dizer assim, vamos fazer uma central onde todo mundo atenda tudo. Não tem condições. Tem que ter especialização, né? Tem que ter uma especialização, perfil, preparo, porque são atividades que são difíceis. Então, assim, se eu não trabalho em mim questões pessoais, problemas que eu tenho, eu não vou conseguir avaliar adequadamente se eu não tratar. Então, o profissional, ele tem que ter consciência disso, tá? Vou pegar aqui um exemplo simples. A pessoa, às vezes, toda endividada, aí vai servir de coach para dar orientação financeira. Não vai dar muito certo, não, né? Não vai dar, né? Porque, assim, eu digo só assim... tem que ser uma referência, na verdade, né? Na verdade, coisa, né? o André, eu acho que a gente tem que ter uma coerência. Eu tenho um guia. Eu tenho que pensar, tá? Sentir e agir. Então, se eu não conseguir fazer desenvolver uma análise crítica sobre determinada situação, que eu pensei, que eu estou aprofundando, e eu tenho que ter coerência entre essas três ações. Tá? Não adianta. É impressionante você ver o falso. Por exemplo, eu falo de violência doméstica contra a criança. Eu defendo a proteção à criança. Mas eu, dentro de casa, eu bato nos meus filhos. É incoerente, né? Tá? Eu permito que meu marido espanque meu filho. Você vê, não tem. Não tem coerência com o pensar, o agir e o sentir. Então, é muito fácil quando nós passamos isso. Eu vou dar uma palestra, eu vou falar sobre isso. As pessoas percebem que é falso. Por melhor discurso, eu não vou convencer, eu não vou elucidar, eu não vou educar como eu preciso.
Então, nós temos que ter coerência entre essas 3 coisas. Eu posso falar belíssimo, uma hora eu vou deixar de ver. Se eu sou contra a violência, eu não posso praticar violência. Eu tenho que ter isso introjetado em mim, acreditar que a violência não resolve, que ela agrava, que ela é uma violação de direitos, que ela me faz mal também, né? Então, eu tenho que ter essa coerência. E isso a gente desenvolve. Isso profissional não vai ter instituição que vai te dar isso. Vai te oferecer essa possibilidade de você estar aperfeiçoado. Isso o profissional tem que fazer as buscas dele também, tá? Se o profissional se pegar só no salário e benefícios, nessas funções que nós exercemos, e também na magistratura, né? Em qualquer área, vai ser um profissional medíocre, área, né? Mas quando tu lida com vidas de pessoas, você adoece. Tem um agravante a mais, né? Quando você lida com essas situações Exatamente. que envolvem pessoas, a vida das pessoas, né? Tem tudo isso mesmo, esse contexto. E a pessoa que, por exemplo, está vinculada às vezes só à questão do cumprimento do horário, igual você falou agora há pouco, só de receber o seu saláriozinho, cumprir a meta, ele não tivesse olhar realmente profissional, eu acho que independente de qualquer área, qualquer segmento de atuação, ela vai ser será um profissional medíocre. Medíocre. Eu estava falando agora há pouco sobre a questão do orientador financeiro, que às vezes tem a vida financeira toda desestruturada, né? Você vem de coach financeiro. Estava conversando com o meu candidato a genro, né? Tava falando com ele, ele falou que queria fazer concurso. Eu falei, sai fora desses coaches que nunca passaram em concurso, que não são muita referência. Vai comprar aí vídeo aula de coach, o cara fala, como passar no concurso. Aí você vai ver, o cara não tem nenhuma referência. Eu lembro do desembargador Walter Waltenberg, que ele era meu amigo, né? Na época a gente convivia muito. Ele dizia assim, nossa, eu vou na nutricionista. Primeira coisa que eu olho se ela é gorda. Se ela for gorda, eu já volto da porta. Ele falava. Não é muito coerente, né? Não, ele era muito brincalhão, né? Deixa eu te perguntar, deixa eu só ver aqui com a Stephanie. Stephanie, abre lá o chat, vê se tem alguma interação Pergunta. aí conosco, né? Alguma pergunta aí direcionada para a nossa convidada. Deixa eu dar uma olhadinha. Só elogios. Todo mundo chapão aí. Muito obrigada. Olha, Esses André, raízes eu do gostaria norte. assim de falar o seguinte, né? Eu vou falar um pouquinho dessa eleição. Eu fui chamada... Eu acho que está na hora, né? De falar um É. pouco A da gente chapa, está dessa com quase aí parceria. 2 horas de live. E assim, a gente estava falando da questão do posicionamento, né? Dos assistentes sociais e todo o processo de construção que foi feito até agora, né? A gente tem as experiências dos nossos profissionais que ajudaram a pavimentar o que a gente tem hoje. Tem a chegada de pessoas aí que também estão contribuindo, né, na busca de melhorias, de estrutura e condições de trabalho. Vem o pessoal com novo gás e a gente sabe que todos, é um conjunto, né, e todos vão se ajudando a cada vez buscar uma melhoria. Mas dentro desse aspecto político, assim, eu acho que os assistentes sociais eles têm um destaque. A gente estava falando sobre a questão do posicionamento, né, desse nicho, né, aqui né? dentro Eu acho que a gente tem do estado de Rondônia como uma referência nacional, só que tem um porém também. A gente tem um exemplo, especificamente da categoria de vocês, né, os assistentes sociais, que tiveram uma conquista assim, muito expressiva em nível nacional, que foi a jornada de trabalho especial, né, de 6 horas. Então, vocês têm garantido por lei a jornada de trabalho diferenciada em relação às demais carreiras, né? Sim. Garantido 6 horas de Sim. trabalho, de jornada de trabalho. O Mauro Então, assim, Carvalho, o Mauro... Mauro Nazif, que à época fez. deputado federal, apresentou esse plano de lei. E lutou bastante por isso. Poxa, a gente podia ter colocado também os psicólogos, né? Que normalmente trabalham junto. E a gente recebe bastante demanda dos colegas com psicólogos, né? Fala, poxa, André, a gente faz um trabalho junto, especialmente aqui no TJ. Sim. Mas a gente tem um horário diferente, é ruim isso. Que a gente atua em conjunto. Faz todo um trabalho, estudo multidisciplinar. Psicossocial é junto. E aí o pessoal tem horário, a jornada de trabalho diferente é um sentimento ruim. Então, assim, foi uma conquista. Então, isso também é um trabalho político, né? Sim. E principalmente falando em política, mesmo já estando aposentado do judiciário, você continua atuando, trabalhando na profissão, e agora tá buscando novos desafios, né?
participando, vai participar agora da eleição do Conselho Regional, né? De assistência social. E aí eu queria puxar para essa pauta, para a gente saber um pouquinho de como é que você despertou esse interesse, o que te motivou, o que te levou a despertar o interesse em participar da eleição do Conselho. Olha, eu fui convidada por vários colegas, provocada por vários colegas. Nós temos vários desafios a nível de carreira. Hoje nós estamos falando do judiciário, mas nós temos assistentes sociais em todos os campos, em vários campos. Nós temos o Ministério Público, nós temos na saúde, na educação. Na educação é uma luta, porque existe uma lei que coloca assistentes sociais e psicólogos, e nós pretendemos lutar por isso nas escolas, né, de fundamental, Ensino fundamental? Ensino fundamental até a 4ª série e tal. Existe uma lei dizendo que tem que ter, e o estado de Rondônia nós temos né, que faz parte da nossa chapa. É uma luta que nós vamos empreender e pretendemos fazer uma associação junto com o pessoal do Conselho Regional. Né? Espera aí só um pouquinho. No estado de Rondônia todo só tem um assistente social? Sim. Para atender todo o estado? Na educação? Numa escola. Numa escola. Numa escola. E está na nossa chapa. E aí, assim, são muitas demandas para que se tenha que trabalhar, inclusive essa questão das 6 horas, né, da carga horária de 6 horas. E não está sendo respeitada não. em alguns órgãos? Não. Porque nós temos assistência social nas 3 esferas de poderes. Nem né? no Ministério Público está sendo respeitado. Nossa, o Ministério Público pelo que me chegou ao conhecimento, não. Então, assim, são questões que nós temos que trabalhar. Nós estamos com alguns desafios bem grandes a enfrentar em várias áreas. Temos profissionais de referência em todas as áreas, na assistência, e está aqui na nossa chapa a Mônica. Na Previdência. Na Previdência, né? Em todas as áreas. E em todas as esferas, né? Esfera municipal, estadual, federal. Estão dentro da nossa chapa. E os assistentes sociais vão dominar o mundo desse jeito aí. Se Deus quiser, viu? E a diversidade, né? Também, Inês. E a diversidade. A nossa chapa é uma chapa diversa. Nós temos afrodescendentes, nós temos... Eu queria te pedir licença, enquanto a gente fala, a gente pode colocar aqui na tela aqui? Colocar. Você recebeu, Carlinhos? O banner da chapa? Mandei pro... Coloca aí na tela, por favor, para os nossos colegas conhecerem também. Quem está participando contigo? Nós temos grandes profissionais, tá? Nós formamos a chapa com pessoas extremamente éticas, respeitadas, né? Iniciantes. Nós temos jovens, nós temos idosos como eu, né? Nós temos profissional PCD, nós temos profissionais com a diversidade sexual assumida, nós temos mulheres e homens, né? De uma forma geral. Então, assim, nós representamos a nossa marca. Realmente traz isso não só da população, mas traz toda essa diversidade, o índio, né, o indígena e tal. Então, assim, não só representamos ali a população, mas os profissionais em suas peculiaridades pessoais, que nós temos que respeitar a diversidade humana. Então, assim... O ser humano como eixo central, né? Eu tenho duas grandes coisas que eu olho para trás e eu tenho muito orgulho na minha vida. São meus filhos. E aí eu sou bem crítica, tá? Então, eu não sou aquela mãe que... meu filho, queridinho... Não é mãe coruja, não? Não. Eu sou uma mãe que vejo realmente como eles são. Ter contribuído para que eles sejam os homens, os profissionais, os pais, os companheiros, os maridos que eles são, o cidadão que eles são, e eu olho para eles e eu disse assim, poxa, é um grande orgulho. Foi uma coisa que me deu muito prazer de fazer e que me ensinou muito. A outra é a minha profissão.
Missão cumprida com os filhos, né, Inês? Não, ainda não, né? Porque assim, tem carinho, né? Tem que dar carinho ainda pra eles. Né? O amor, viver esse amor, Nunca acaba, né? Filho nunca cresce. E assim... Deixa eu só... Licença só um pouquinho, Inês, antes de você concluir. Eu estou vendo ali na tela que tem alguns rostinhos conhecidos ali também. São quantos colegas do Poder Judiciário que estão compondo a chapa? Éramos 4, mas agora a nossa colega, que era do Presídio Federal, ela foi chamada no tribunal, então somos 5 hoje. Ah, que legal. Tá? E é uma profissional maravilhosa. Nós temos profissionais do interior e da capital. A Lidiane ali. Não, ali a loirinha. Ah, tá. Ela foi pra Jaru, não foi? Não sei para onde ela foi ainda. E do TJ, são quantos? Do TJ, hoje, são 5. São 5. Com a colega que entrou agora, esse mês. Eu nem sabia, soube semana passada. Ah, que legal. Bacana. Ela Eu acho que foi já pode tirar, então, tá? Carlinhos? E assim, da saúde, olha a Mônica. A Mônica é uma profissional de referência na assistência. Nós temos os colegas, né, do interior, que estão começando agora, né? A Kátia, que é de Cacoal, né? Na área da saúde. A gente vê que está nós bem temos a representado, Jaqueline, né? Você tem homens, tem mulheres, a Fátima. tem o pessoal do interior, da capital, pessoal que representa alguns segmentos, né, dentro da atuação do serviço social. Então, Nós temos a Ana Paula, que é uma referência não só no judiciário, porque ela trabalhou anos no judiciário, mas uma referência como professora, como formadora, como cientista, que ela já tem até doutorado, e uma referência ética, né, que trabalhou muito com o Dr. Sérgio, né? Nós temos a Elcia, a Sandra, e nós temos artistas também. Nós temos colegas cantores, compositores. Temos Carlos Henrique, né? Temos o Carlos Henrique, que já foi aqui do Ministério Público. Então, a gente quis fazer uma chapa diversa, como diversa é a sociedade. E nós estamos trabalhando com muita união, com muito propósito. E, assim como o Judiciário tem uma história, cada área de atuação do assistente social tem profissionais extremamente relevantes que fizeram história e outros que estão a fazer, que estão chegando agora com todo o gás, com vontade de fazer, e que essa união da geração passada, né? Por exemplo, eu sou uma idosa. Algumas pessoas falam, mas ela está com 600... Eu nem lembro da minha idade. Porque a minha vontade, o meu ímpeto, a minha disciplina para estudo continua a mesma de quando eu tinha 30 anos. E é muita disposição, né? Porque está colocando seu nome para presidir o conselho, né? Regional. É uma responsabilidade muito grande. Mas com esses colegas que eu estou ao meu lado, não tenho nenhuma preocupação. Eu sigo em frente se merecer. Acho louvável ter outra chapa, porque é importante que haja realmente a participação de colegas, né? Para cumprir essa missão. Não os conheço, mas assim, realmente acho louvável que tenhamos, né? Mas assim, o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu me sinto assim uma trabalhadora e eu sou feliz trabalhando. Eu não consigo ficar sem trabalhar, tanto que eu trabalho, né, em outras áreas. E aposentou só do tribunal, mas continua atuando, trabalhando, porque né? eu adoeceria, né? Porque eu tenho ideais ainda, eu sonho, eu busco, eu sou uma buscadora. E consegui colegas que são buscadores, que são idealistas e que são preparados para desempenhar essa função junto ao Conselho, e que é uma honra. Será uma honra imensamente grande se nós formos eleitos. Nós temos propostas gerais, propostas por eixo, e estamos aí à disposição e aberto para fazer um conselho aberto, participativo, e que esses desafios que hoje se apresentam, né, em todas as áreas, né,
da precarização de muitos campos de trabalho, né, sejam vencidos. E eu quero dizer, André, que eu sinto muito feliz com o apoio do Sinjur, espero ter apoio de outros sindicatos também, porque é uma orientação também do nosso conselho profissional, do nosso projeto ético-político, reforçar nessa parceria entre sindicatos, né? Porque fazemos parte deles também e é importante. E eu agradeço muito o apoio, a confiança de vocês. E muito feliz pela Chapa 1, que temos a nossa colega querida Laura, uma menina nova, ainda eu olho menina, né? Assim, para mim é uma menina, mas com potencial, que está saindo da presidência do CRES, e que um potencial tão grande, técnico, humano. E é colega ela nossa do TJ, né? Exatamente, a nossa colega do TJ, ela está na chapa do Também. Cefes Federal. Olha só. Quer dizer, isso é muito importante para os assistentes sociais de Rondônia, ter essa E motivo de orgulho, e né, Inês? muito orgulho, Com certeza, ter ela essa vem na representatividade lá em Brasília, que é o nosso conselho, é um conselho muito atuante, né, Conselho Federal, que nos orgulha muito, e assim, fazer essa parceria também, e essa chapa, que é a única, né, para o Conselho Federal, fez uma entrevista com as duas chapas e tal, e escolheu a nossa para apoiar. Então, receber esse apoio do Conselho Federal. Do Conselho Federal, que, obviamente, elas serão eleitas, né? Para nós, nos gratifica muito, imensamente. E também já há um alinhamento político nesse sentido, né? Sim. Então, assim, eu acho que as coisas estão se encaminhando bem. Pelo que a gente vê aqui, a chapa de vocês, ela é muito bem representada, é representativa, né, também. E pelos comentários que a gente vê aqui, assim, todo mundo chapa 1, né? Eu acredito que vai ser exitosa. Mas, Inês, você falou da motivação, a gente entendeu o que você está buscando, né? Esse espaço político, essa representatividade, essa atuação mais firme dentro do Conselho, representando a categoria dos assistentes sociais, buscando esse espaço desses profissionais, mas assim, dentro da composição da chapa, você falou assim que buscou ter mais representatividade, diversidade, e como é que foi construída a chapa? Como é que você, quem que encabeçou esse movimento? Você foi convidada por um grupo ou você fui convidada. Que construiu esse grupo encabeçou a construção desse grupo junto com as pessoas? Eu fui convidada, né? Fui convidada pela Elcia, pela Sandra, pela Fátima. Na verdade, assim, houve uma coesão, né? Vários colegas me indicaram e eu pensei e aderi. Né? Quando eu vi os profissionais que estavam lá, eu aderi, e eu acho que há uma precarização, um processo de precarização do trabalho em algumas áreas, e eu acho que, na realidade, assim, eu tenho o que contribuir, né? Eu tenho ideais profissionais que não, dos quais eu não usufruirei mais, tenho consciência disso. Mas a gente diz assim, feliz daquele homem que planta uma árvore e que sabe que não comerá o fruto daquela árvore, né? Porque tem frutas que só vão dar daqui a 50 anos, 60 anos, mas ele construiu a árvore. A tamareira é um exemplo, Exatamente. Né? Então, assim, a tamareira. Então, assim, eu quero encerrar um dia que eu encerrar a minha carreira, tendo consciência que eu plantei várias árvores, tá? E isso para mim será, eu estou construindo um mundo melhor para meus filhos, para meus netos, para a população em geral, né? Eu estou honrando o compromisso que eu assumi quando eu fiz o juramento da minha profissão. Então, assim, isso para mim é muito sério. Eu estou disponível e parabenizo a outra chapa por ter se candidatado. Importante, né? Ter mais participação. Exatamente, né? Importante ter mais participação. E eu gosto de ver esse movimento,
e eu quero dar a minha contribuição à vida, ao mundo, como outras colegas que estão aqui, que fizeram história, que são relevantes demais. Eu quero dar o meu melhor para o mundo. Eu não quero passar sem ter feito tudo que eu tinha ao meu alcance. Pelo menos tentar, né? Lutar para isso, né? Não, eu dar o meu melhor. E deixa eu te perguntar agora, dentro desse nosso contexto, ainda eleição para o Conselho Regional de Assistência Social, projetos, De serviço social. projetos para a atuação de vocês dentro da diretoria, se Deus abençoar, acredito que vocês vão ser Sim. eleitos. Pode contar com o apoio do sindicato, nossa diretoria está à disposição. Muito Para todos os obrigada. postos a gente precisa fazer Com parceria com certeza. vocês, porque em muitos momentos a gente vê que às vezes o profissional que atua ali na ponta mesmo vai precisar de um respaldo De um profissional, respaldo, de um e seja em apoio. contestações de laudos que emitem, que às vezes o pessoal tá sujeito a isso. Sim. E se não tiver esse braço, esse suporte forte do conselho para respaldar esse profissional, muitas vezes, depender só da instituição, Poder Judiciário, por exemplo, estou falando aqui mais da nossa casa mesmo, né? Às vezes, por não conhecer, às vezes a parte da administração não conhecer a especificação, a especificidade da atuação, da profissão, a exemplo do próprio conselho, né? Então, às vezes, pode deixar a desejar em algum momento. Nós tivemos situação recente de contestação de alguns profissionais, que a gente entende se os conselhos atuassem, né? De forma mais proativa, blindando e protegendo esses profissionais, talvez tivessem outros desfechos, não tão desgastantes, como a abertura de processos administrativos, né? E a pessoa se sentiria, esse profissional se sentiria mais acolhido e mais respaldado dentro da sua atuação, para ter a sua independência profissional. Então, dentro dessa busca de vocês por melhoria na estrutura, nas condições, o que vocês pretendem ofertar de ações, de trabalho para o pessoal segmentado, dos nossos colegas assistentes sociais? Não só do TJ, mas a assistência social geral, de uma forma geral, tá? dentro da atuação no estado de Rondônia. Nós temos uma imensidão de propostas, não pela quantidade, mas pela relevância. Algumas lutas nós vamos empreender, que é a colocação, né, as prefeituras assumirem esse compromisso de contratar assistentes sociais e psicólogos, e aí nós vamos procurar fazer parceria com o CRP para evitar esforços para que seja realmente ofertado esses serviços nas escolas, porque são importantes demais, né? E, inclusive de uma maneira assim para trabalhar muitas questões de violações de direitos das crianças, de proteção. Nós temos a questão da formação profissional, tá? Que nós queremos contribuir com formações, oferecendo cursos, capacitações, mais interações. A nossa chapa ela se propõe a um serviço social mais unido e forte. Nós estamos um pouco dispersos e nós precisamos estar juntos, oferecer grupos de cooperativos, grupos formadores, grupos terapêuticos, grupos realmente de parceria, trazer esse profissional mais para o conselho e que esse conselho consiga dar esse acolhimento, esse respaldo ao profissional. Nós temos hoje um terreno e uma casa ali no Marechal Rondon, e é um propósito já de duas gestões, eu acho, de reforma dessa casa, de construção de uma sede mais apropriada, onde o profissional tenha espaço também para usufruir, para poder fazer cursos e tal, né? Enquanto a gente não tem, nós vamos fazer uma parceria com o Sinjura aqui para usar o auditório deles. Eu já vislumbro Estamos à lá, disposição, né? Presidente? Nosso sindicato está Mas, de assim, portas abertas para receber vocês, nas demandas que vocês precisarem. Inclusive, até essa sua fala agora é interessante, porque em alguns momentos a gente acaba prestando assim, um suporte para alguns segmentos da sociedade, né? Você vê, o ano passado o IFRO teve um problema numa reforma de um auditório, e eles têm um trabalho social lá de prestar, ofertar conhecimento voltado para
pro pré-vestibular, que hoje é o Enem, né? Pré-vestibular do meu tempo, porque já estou ficando velho também. Tá. Então, eles fazem um cursinho, né, para a comunidade, é gratuito. E eles estavam sem espaço. E a gente cedeu o nosso auditório. Sim. Esse final de semana mesmo, nós estamos abrindo nosso auditório para receber um curso muito importante, que é da Uni, né? Então, assim, lá eles tiveram um problema com uma agenda, deu um conflito de agenda, vão fazer detetização das instalações, e eles não tinham para onde ir, e através da professora Alessandra, né, do Simprof, ela fez contato com a gente, intermediou esse contato com o pessoal da Uni, aí eles vão levar esse curso para lá. Essas parcerias que nós precisamos fazer, né, com sindicatos, né, com os outros órgãos de classe, né, profissional, realmente fazer esse intercâmbio, né, de cooperação e de formação para todos os profissionais, né, e estar ali presente, orientando, participando das transformações dos campos profissionais, né. Então, nós temos vários projetos, estão disponibilizados nas páginas que nós temos no Face, no Insta e nas redes sociais de uma forma geral, e nós convidamos os assistentes sociais, as assistentes sociais, a lerem a nossa programação, a lerem o currículo dos nossos profissionais, a analisarem com racionalidade, né, toda a nossa proposta, porque é uma proposta profunda, e colaborarem também com sugestões e que votem em nós, confiem na nossa gestão, nos nossos propósitos, e que nós procuraremos corresponder da melhor forma possível. Tá? Bom demais. Pessoal, estamos caminhando aqui para o final da nossa live, é a nossa primeira live do ano. Sim. Nos honrou com a sua presença aqui a nossa colega Inês. Inês trabalhou quantos anos no Judiciário antes de se aposentar? Aqui em Rondônia, 35 anos. 35 anos de TJ, né? E 2 anos no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Olha só, ainda teve um pequeno estágio, né, digamos assim. Eu trabalho desde os 15 anos de idade. Olha só. E então, assim, nos honrou com a sua presença. Nós abrimos aqui essa live também para falar da importância do serviço social e de um evento muito importante, que é a eleição do Conselho Regional. Então, aqui a gente está de portas abertas, o sindicato, para dar todo o suporte. Nós estamos aqui na torcida para que a sua chapa seja eleita e vocês consigam fazer um excelente trabalho. Nosso sindicato vai estar à disposição. Precisamos contar com vocês também. Sim, é muito importante que a gente tenha a ocupação desses espaços políticos para que a gente possa buscar as melhorias para nossas profissões, reconhecimento. E assim, eu te vendo assim já com toda essa história, né, todo esse legado, e ainda com disposição de contribuir mais. Então, assim, é um motivo assim, de orgulho para a gente, servidor do Judiciário também, né? Ter uma colega... Eu estava falando dos filhos, mas uma das grandes... Dois eixos principais da minha vida são a família, né, que é meus filhos, e a minha profissão. É uma das coisas que eu tenho mais orgulho e que eu acho que Deus colocou no meu caminho, porque realmente algo assim que me faz muito feliz, né? Ser assistente social, eu me sinto muito honrada de ser. E serei até a morte. Né? Quem tem problema com quem tem etarismo, se cure. Porque eu vou continuar. O problema é seu, né? O problema é seu, porque eu até esqueço a idade que eu tenho. Então, assim, quem tem etarismo vão trabalhar aí, porque eu continuo. Quero aqui agradecer aqui a participação da nossa colaboradora, da Stephanie, que nos auxiliou aqui no sorteio. Fez o esforço para estar aqui. O pessoal falou que não estava muito bem, né, Stephanie? Tô com uma dor de cabeça. Eita, tomar uma dipironazinha aí, vai dar uma melhorada. Mas assim, já vejo a questão de buscar, né, o atendimento médico aí, tá, Stephanie, direitinho. Obrigado aí pela colaboração, mais uma vez. Minha diretora... Rafael também, né? Minha diretora, tem um encaminhamento? Quer deixar alguma mensagem para os nossos colegas? Não, só agradecer a Inês, né, de coração. Ela sabe que ela tem um lugar especial no meu coração. Convocar as colegas, a categoria, para votar, chapa 1, tá?
E eu estava vendo aqui a chapa. Gente, são pessoas assim super experientes, né? O Carlos já foi presidente. Mas nós temos os jovens também. Sim. Com a vontade enorme de aprender, de lidar, Contribuir, né? de contribuir. Sim. O Carlos, eu fui tesoureira dele. Ele era presidente, eu era tesoureira. E assim, eu acho que pessoas assim do mais alto gabarito, né, Inês? E chamar a categoria de fato para votar em março agora, né, Inês? Que a gente possa eleger a chapa 1. E é como o presidente falou, né? Nós estamos aqui numa parceria. Te agradeço E muito, se Lídia, precisar de pelo apoio. mim, eu estou à disposição. Inclusive, já deixando claro que em dezembro eu já estou retornando para o judiciário. É o meu último ano aqui no Sinju, né? Porque eu já fui para a reeleição. E dizer que eu estou à disposição para as comissões, né? Que eu sei que é difícil a gente... eu que já estive lá, é muito difícil trazer profissional para as comissões, né? Ah, será uma honra. Estou à disposição. Tá certo, Será minha amiga? uma honra. Muito beijo obrigada. no coração. Encaminhando para os finalmente, manda uma mensagem para os nossos amigos. Olha, eu gostaria de agradecer a todos que confiarem em mim, já, né, de antemão, e que nós possamos, nesse processo democrático, escolher aquelas pessoas com as quais a gente mais se identifica. Nós estamos nos oferecendo para prestar este serviço, toda a chapa, com muita honra, e está no critério de vocês escolherem quem vocês acharem que melhor representa vocês. E para nós estarmos na luta. Estando ou não no CRES, podem contar comigo para as lutas da categoria, que eu estou aí. Né? Eu estou lutando porque não é um projeto pessoal, é um projeto profissional, coletivo, e estamos aqui. Mas Qual a data da eleição? Eu acho que vocês são muito inteligentes e vão votar na minha... Qual a data do pleito? Chapa 1. Gente, Qual a data do pleito? Isso vai ser 17, 18 e 19 de março. São 3 dias de votação. São 3 dias. Presencial ou eletrônica? Eletrônica, online. Então, onde a pessoa, qualquer lugar do país, do mundo que ela tiver, ela pode votar. Exatamente. Então, pessoal, atenção, dia 17, 18 e 19 de março, Isso. eleição do Conselho Regional Regional de de Assistência Serviço Social. Serviço Social. Uhum. Não deixe de votar, participar, votar na chapa 1, claro, né? É melhor que tem aí, pelo que a gente está vendo. Não sei. Então, Inês, muito obrigado, tá? Eu que Sucesso para agradeço. você. Sucesso para nossa amiga Laura, lá no Conselho Federal. Uma colega nossa do Judiciário, aí ocupando uma posição de destaque nacional. De destaque, assim, É motivo de nos orgulho honra, para né? nós. Muito, Isso, motivo de orgulho para nós. Né? Quero, assim, daqui uns dias estar comemorando com você a eleição da Chapa 1, que você consiga fazer um excelente trabalho junto com a equipe da Chapa, né? Essa diretoria. E com todos os colegas assistentes sociais, né? Mais uma vez, Numa nos colocamos à parceria. disposição, tá? O nosso sindicato se coloca à disposição para ajudar e pode contar conosco.